Que bom que vocês estão aqui. Ainda não podemos nos encontrar pessoalmente, mas isso não vai nos impedir de estarmos juntas. E ainda teremos uma palavra super abençoada com a pastora Beth que vai alegrar muito os nossos corações. E com certeza vocês vão curtir muito. Convide uma amiga e façam parte desse tempo precioso. Sejam todas bem-vindas, mulheres de excelência. Olá, queridas, amadas do meu coração. Nós estamos com tantas saudades de vocês, com tanta saudade, com tanta vontade de ficar junto, tanta saudade de nos reunirmos como mulheres de excelência que geram multidões, mas no momento nós não podemos. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então nós preparamos, fomos direcionadas a estarmos juntas nesse tempo para conversar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? Quem sabe nessa conversa nós podemos te ajudar, motivar o seu coração, para você pensar que você não está sozinha nessa, né? Que nós também vivemos os nossos conflitos e também compartilhar uma palavra com você. Então nós estamos aqui juntas, estou com a minha irmã duas vezes, né? Com a Lia, com a Pati, nesse café gostoso, nesse tempo de comunhão. E eu gostaria assim de aproveitar para ouvi-las, porque elas são mulheres, mães, têm as suas profissões, têm o seu trabalho, têm filhos, têm uma casa para cuidar, têm marido. E aí, como é que nós ficamos, né? Porque eu já vi assim algumas colocações de mulheres dizendo: a mulher não tem quarentena, para a mulher não existe, a mulher continua trabalhando o dobro, para a mulher não tem isolamento, porque ela está ali com os filhos, com o marido, com a casa cheia, cozinhando o tempo todo. Então, o que é que nós temos vivido nesse tempo que é tão estranho para nós? Eu sei que está estranho para você, está estranho para mim também. Mas vamos ouvir o que as nossas queridas têm para compartilhar, o que elas têm vivido nesse momento. Então eu gostaria de perguntar para vocês, né? E eu gostaria de ouvir as duas, porque são situações diferentes. Como vocês têm enfrentado esse tempo de isolamento? Isoladas dentro de casa, com tudo para fazer. Como tem sido, Lia? Fale aí a sua experiência. Olá, boa tarde a todas. Bom, o versículo que está no meu coração nesse tempo, né, que eu fui orar, buscar no Senhor, porque não tem sido um tempo fácil, né, para todas nós, é no Salmo 40, né, Salmos 40. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor e me livrou, né. E eu fui buscar, né, esperar. O que é esperar, né? É ter esperança. Então, esperei. Então, eu tenho uma esperança, né? E daí, com paciência, é esperar, ter esperança, mas serenamente, calma, né? Porque logo nos primeiros períodos da quarentena, né? Foi aquela coisa, assim, muito rápida para todas nós, né? Foi surpresa, marido em casa, você se era acostumada, né? O marido levantava cedo, saía, voltava à tarde, né? Nesse meio tempo você organizou a sua casa, eu sou professora, né? Então eu preparava as minhas aulas, as crianças estavam na escola nesse período, eu precisava ir no mercado, eu saía, voltava a hora que quisesse, né? Do jeito que quisesse, né? E hoje assim, não, tem que levar álcool em gel, tem que levar máscara, tem que estar habituada, né, com a máscara, porque é difícil, é fácil usar máscara? Não é fácil, né? Sufoca às vezes, parece que nós estamos presa, né? A maquiagem borra, né? Não precisa nem mais passar tanto batom, assim, estamos na economia do batom, porque não precisa, né? E isso foi gerando assim uma certa expectativa no meu coração, uma certa ansiedade, né?
E eu fui buscar no Senhor e veio esse versículo para mim, né? E eu tenho realmente esperado, né? Eu tenho esperança que esses dias vão passar. E eu tenho esperança que a cada dia está melhorando, né? Coisas que no começo era tão difícil, parece que hoje eu já consigo tirar um pouquinho de letra. Você vai se habituando a toda uma nova rotina, que é o marido em casa. Você tem que dividir o tempo entre os filhos, o trabalho, né? E as coisas da casa, né? E dar atenção para o marido. Então, assim, a minha experiência, né, nesses dias foram assim, no princípio realmente eu estava até um pouco, não desesperada, mas ansiosa. Eu falava, não, vai passar, acho que é 2 semanas, é 15 dias, é 30 dias, né? Cada vez vai subindo, né? Então esse tempo para mim e esse versículo, buscar em Deus, sabe, uma palavra que conforte o teu coração, que traga esperança para a tua vida, fez a diferença, foi um divisor de águas para minha alma, para minha pessoa, né? E quando o versículo, a palavra de Deus enche o nosso coração, nós começamos a olhar, né, a situação de um modo diferente. Nós começamos a tratar as pessoas que estão ao nosso redor na mesma situação, porque os meus filhos também, os nossos filhos, né, também estão ansiosos para sair, para ver os amigos, para estar com os avós, com a família, né? A Larissa falou assim, mãe, eu não vejo a hora de ir num shopping, né? Eu falei assim, eu sei, filha, mamãe também, mas vai chegar seu tempo. Então, assim, essa palavra trouxe paz no meu coração e eu tenho conseguido transmitir essa paz para os meus filhos e para o meu esposo. É fácil, você era a rainha do lar, né? Então você tinha o domínio. Hoje eu vou lavar a roupa, amanhã eu vou passar, né? E com o marido em casa, atropela as coisas um pouquinho, né? Porque assim, ele está lá, você tem que dividir o tempo. No meu caso, como professora, eu tive que preparar, tive 10 dias para preparar, gravar aulas, né? E para que as aulas fossem na plataforma, então isso eu trabalhei direto, de madrugada, porque eu tinha que dividir também a internet, que a internet do Peba é uma dificuldade. Então o Glauco estava em reuniões, a Larissa estava assistindo as lives, o Timóteo também, e eu preparando a aula. Então assim, era um no quarto, um no quintal, outro na sala, e o outro na cozinha, ou muitas vezes o Timóteo ouvia as lives dentro do banheiro, porque tinha que ter, para não atrapalhar, né? E é claro, eu tinha que me colocar também no lugar do meu esposo, né? Ele tem o trabalho dele, graças a Deus, né? Que ainda está empregado, porque nós sabemos de várias situações, mas assim, e como esposa, como a mulher sábia dentro do lar, nós precisamos trazer essa paz. Porque se nós ficarmos desesperadas, né, nós acabamos atropelando. E isso faz com que o nosso lar também fique totalmente bagunçado. Sabe, o trabalho, o serviço de casa, nós temos todos os dias. Então, querida, se hoje eu pudesse dar um conselho para você, busque em Deus uma palavra e busque também saber que o trabalho fica, as pessoas vão. Então, nós devemos ter um bom relacionamento com o nosso esposo, com os nossos filhos nesse momento. Eles também estão sofrendo, não somos só nós, né? Eles também sofrem. E às vezes o homem não consegue externar o que ele está passando, a preocupação, será que eu vou continuar empregado? Será que meu salário vai reduzir? Né? Quanto tempo eu vou continuar nessa situação? Então eu acho assim que o homem acaba até sofrendo secretamente. E nós, mulheres, né, como temos essa facilidade de falar, isso nos ajuda. Então acalme o coração do seu esposo, busque uma palavra de Deus para esse tempo, né? Como professora, eu tenho também assim sofrido por não poder estar presente com os meus alunos,
né? A Paty, eu sou mãe, né? E também sou a professora, a Paty é a mãe, né? Então eu sei as dificuldades que ela está tendo, nós sabemos como professora da dificuldade que vocês mulheres estão tendo, né? De uma hora para outra ter tempo para sentar com seus filhos pequenos, assistir as lives, as aulas, os exercícios, né? Então assim, mas tenha fé, tenha esperança, que esse tempo é um tempo que vai passar, né? E é um tempo que vai trazer amadurecimento para a sua família, para você principalmente, para a sua família, estar estruturando as nossas famílias. Só que essa estrutura depende muito da mulher sábia. Então nós precisamos buscar em Deus, buscar a ajuda do Senhor para que a nossa família esteja estruturada nesse tempo difícil. Amém. Muito bem. Amém. Boa tarde a todas, a paz do Senhor a todas as amadas aqui presente. Obrigada pelo convite do Café, muito prazer estar aqui com vocês, né? E falar um pouco sobre como está sendo lá na minha casa, né? Na última semana de março, a empresa convocou a todos que, né, fôssemos trabalhar em sistema home office. Ela preparou então todo o sistema da TI para que mais de 800 colaboradores, cada um trabalhasse em suas casas, né? Então, ver como que é a internet na sua casa, é o cabo, então a gente teve que aprender, né? Aquele que não sabia nada de informática, é o cabo azul, é da internet, aquilo, né? A gente teve que se adaptar nisso. Então foi bem tumultuado, bem corrido, porque logo as crianças também pararam de ir para a escola. Mas foi uma fase de adaptação que hoje, né, com o passar dos dias, está sendo mais tranquilo, a gente está conseguindo nos organizar, como você falou sobre a internet, né? Então cada um tem o seu horário, não tem notebook para todo mundo, né? Então um faz o horário de manhã, a outra já começa à tarde, o meu filho mais velho está estudando à noite, também tudo online, né? E meu marido está na linha de frente, ele é guarda municipal, então ele teve que sair para trabalhar, enquanto todos nós estamos em casa, ele está na rua. Então quando ele volta, tem todo aquele cuidado, né? Tira a roupa, coloca na lavanderia e troca o sapato e tudo isso a gente está fazendo para se proteger, né, dessa pandemia. E aí está sendo assim nossos dias, né? E eu sempre falo para as pessoas que estão ao redor da gente, amigos que a gente tem falado, às vezes a gente faz videochamada com parentes ou em casa, é que a gente se distancie um pouco dessas notícias ruins, né? Que muitas vezes são fakes, né? Não são verdades, elas acabam trazendo tribulações para nossas vidas, né? Então a gente tem que sempre trazer na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Tem um versículo, né? Um cântico muito bonito que fala sobre isso. Então nos alimentar todos os dias com cânticos, lendo a palavra de Deus, trazendo o Espírito Santo para dentro da sua casa, trazendo paz, né? Para que a gente passe esses dias na fé, na esperança de que tudo vai acabar e vai voltar a ser como era antes, né? Em nome de Jesus. Que bom, é isso que nós estamos aguardando, né? Com fé. Agora, aproveitando, né, esse tempo, tudo aquilo que vocês falaram, como que vocês têm pensado o que vai acontecer após essa pandemia? Como vai ser essa retomada, né? Porque hoje nós estamos isolados e eu percebo assim, tanto os alunos, né, as escolas, como a igreja, né, o nosso ministério e os outros, nós fomos criando, inventando uma outra maneira de nos comunicarmos e não perdermos esse vínculo que é tão importante, essa comunhão, né? Agora, e depois? Como que vocês estão vendo? Depois, como vai ser essa retomada, depois desse tempo que para mim, particularmente, já está sendo tão longo, né? E a gente não sabe até quando vai, né? Essa é a pura realidade. A gente vê que está acabando, parece que estende mais uns dias. A gente tem aquela expectativa numa data e a hora que chega perto, ela acaba estendendo de novo, né? Bom, eu acho que nós vamos ser pessoas melhores, né? Eu creio que esse tempo está trazendo um amadurecimento para todas nós, né? Nos nossos relacionamentos, em alguns conceitos, né? Antes
a gente estava muito focado, nós estávamos vivendo muito focado no trabalho. Não tinha tempo para nada, né? Isso, né? Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então agora nós fomos obrigados a parar com tudo e estamos conseguindo viver do mesmo jeito, né? Não tem algo que está ficando para trás. Nós estamos levando a nossa vida num outro ritmo que nós não estávamos acostumados, né? Então eu creio assim, que nós vamos respeitar mais os idosos. Essa pandemia criou um ambiente para que nós olhássemos os idosos, né, como pessoas mais frágeis mesmo, né? Eu acho que também vai criar um círculo de relacionamento diferente, né? Hoje eu posso ver a falta que me faz a presença de algumas pessoas na minha vida. Até a minha filha falou, nossa, mãe, nós não fazíamos lives, né, com a família, né? A gente, às vezes ficava uma semana sem conversar com alguém, e agora, assim, toda semana nós estamos fazendo, conversando, rindo. Então isso é uma forma, assim, que nos trouxe um alerta. Precisamos estar mais perto das pessoas, né? Precisamos, às vezes, puxar o breque de mão em algumas coisas, né? E precisamos estar mais juntos, né? E para mim, assim, também a falta de ir nos cultos, né? Eu falei assim, que a primeira coisa, eu quero ir no culto, louvar a Jesus, né? Eu não sei como vai ser esse processo de retomada, né? A minha filha novamente ela falou assim, nossa mãe, se o culto fosse amanhã, eu nem saberia como me trocar, que roupa colocar, né? Ela falou assim, porque ela falou assim, então, na expectativa de louvar desse dia chegar, né? Então, assim, para mim, para minha pessoa, eu acho que esses conceitos foram mudados em mim. Além de tudo isso que ela falou, que é bem o que todo mundo está esperando, né? Estar na presença de Deus, na casa de Deus, todo mundo, né? Quer muito que chegue esse dia. Não que os cultos online não tenham sido eficientes, né? A gente tem acompanhado, né? Tem disponível todos os dias para a gente estar assistindo. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, né? Que está na frente da nossa casa, está no telefone, está em qualquer lugar é possível de você acompanhar, né? Então, além de tudo isso que ela citou, eu acho que vai mexer muito com o trabalho das pessoas, né? Muitos vão permanecer em suas casas trabalhando, já evita um pouco de congestionamento, né? Chega aquele pico no horário. Eu acho que também eles vão ter um cuidado maior com a higiene, né? Hoje em dia você entra no mercado, você lava a mão, passa álcool gel, não pega em ninguém, tem aquela distância. Então que isso continue, essa higiene, né? Esse cuidado com o próximo. Acho que é importante. Então, assim, acho que tudo vai mudar, que a gente tire desses dias que estamos em casa algo melhor, para que a gente possa fazer para o próximo, né, ajudar. E é um momento, assim, diferente que a gente está vivendo, mas que eu tenho me adaptado, assim como todos, né, e que a gente leve coisas boas dele também. Né? Então, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos, né? Porque a palavra de Deus fala muito sobre a questão das tribulações, elas sempre nos oferecem a oportunidade de aprender algo, ter né? mais fé, né? Então, qual o propósito disso tudo, né? O que nós aprendemos? Quando nós terminarmos, a gente, puxa, eu aprendi. Nesse tempo, né, através dessa tribulação, desse tempo difícil, eu aprendi isso. Acho que valorizar próximo, amar o próximo, isso eu acho que é um aprendizado, né? E se fortalecer e buscar mais a Deus, né? Eu tenho buscado bastante, tento fazer as leituras, porque é um vazio que a gente tem, né? A gente fica tentando buscar nas coisas, quando eu acho que a paz tem que estar dentro da gente, não nos lugares, né? Muitas vezes as pessoas que não tem, né? Eu preciso estar num barzinho, ou outro eu preciso estar na casa de alguém para ter aquela sensação de que minha vida está preenchida. Então eu acho que a gente tem que buscar paz interior. Então eu estando em paz, eu estando com Deus, né? O Espírito Santo com a gente consegue, né? Passar tranquilo. Acho que essa aqui é a lição que eu vou levar, que eu preciso dessa paz primeiro em mim,
dentro de casa do que buscar fora em eventos ou em pessoas, né? Tá dentro da gente. Né? Eu acho que também assim, para nós, né, como cristãos, às vezes até mesmo o culto, as palavras se tornam um alicerce, né? E hoje nós não temos tanto essa palavra, esse alicerce, eu vou na igreja, eu louvo, então nós estamos levantando altares dentro do nosso lar. Sim. Então assim, o meu dia a dia, sou eu que vou lá, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que clamar. Né? Isso, depende de mim. A gente vai na igreja receber a palavra, isso, né? Agora assim, nós estamos aprendendo a cultuar ao Senhor, né? Porque o culto é nós oferecendo algo para o Senhor, nós buscando a presença do Senhor. Então, isso para mim tem sido também um ensino, né? A respeito dos cultos online, uma bênção, glória a Deus, né? Porque nós temos essa facilidade, porque nós temos uma igreja séria, né? Compromissada conosco, boa, isso. Mas nós não podemos só ficar nesse culto online, nós devemos fazer a nossa parte. Então nós devemos nesse tempo, acho que o aprendizado é você cultuar ao Senhor, é o seu tempo de você com Deus. Então eu creio que isso é um aprendizado para nós cristãos hoje. Que bom, que bom. Obrigada, meninas, né? Muito bom, né? Graças a Deus por isso. Então, eu gostaria de encerrar compartilhando uma palavra, falar um pouquinho sobre uma mulher, né? Nós estamos aí, lembrando que nós estamos próximo daquele dia que é comemorado o Dia das Mães, e eu costumo dizer que Dia das Mães todo dia, né? Agora mais ainda, mais intenso ainda ficou o Dia das Mães, né? Mas existe uma propaganda em cima disso, um trabalho e, claro, foi escolhido um dia para honrar as mães, né? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho uma palavra que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, um texto que todo mundo conhece. Eu não vou ler o texto, vou só mencionar, mas sobre a experiência de uma mulher que viveu também um tempo de tribulação. O nome dela era Ana. A palavra de Deus diz, né, lá é o Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 1, Ana e Penina, casadas com o mesmo homem, né, o nome dele era Eucana, e elas disputavam o amor desse homem, né, e disputavam ali, dentro do casamento, dentro da família, dentro da casa, a companhia desse homem. E a palavra de Deus fala que Penina gerou muitos filhos, né? E Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E o que ela fez, né? Então, justamente sobre isso que eu gostaria de usar. Por isso que eu creio que o Espírito Santo me deu esse texto, para fazer um link com tudo aquilo que a gente está vivendo. O que ela fez? Ela foi buscar a Deus. Queridas, é tempo de buscar a Deus. Você que está se sentindo sozinho, eu quero dizer para você que você não está sozinha. O Espírito Santo está conosco, né, gente? Espírito Santo, nosso companheiro, sozinha nós não estamos, né? E Ana, ela foi buscar a Deus. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos da presença de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, Ana foi buscar a Deus a respeito desse assunto, que era uma tribulação na vida dela, porque a outra mulher, o que era permitido, né, o homem viver com duas mulheres, na época do Velho Testamento, não tinha aprovação completa de Deus, mas era permitido. E aquelas mulheres, então, na verdade, além do desentendimento que eu creio que havia entre elas, Penina, por ser mãe e saber que Ana era estéril, então ela provocava, ela humilhava a Ana por ela não ter filhos. E Ana, vivendo toda essa tragédia, ela foi buscar em Deus. Ela foi buscar, ela foi fazer o certo, aquilo que nós devemos fazer, amadas. Você está vivendo um tempo de tribulação? Seu esposo, quem sabe, perdeu o emprego?
o salário diminuiu, houve uma queda aí no orçamento, seus filhos estão dando muito trabalho, você acha que eles estão dando muito trabalho, o seu trabalho dobrou, triplicou, não sei, porque estão todos dentro de casa. Então você está vivendo um tempo de tribulação, você tem que buscar em Deus. Você tem que buscar em Deus. E foi isso que Ana fez. Só que o sacerdote Eli, ela foi para o templo orar. Eu creio que ela buscava em casa, mas era costume de ir para o templo. E ela orou, ela estava tão desesperada. E às vezes quando nós estamos vivendo um período assim, de muita tribulação, nós ficamos desesperados. E ela ficou chorando. Chegou um momento que ela não falava palavras mais que alguém pudesse ouvir. Ela só ficava mexendo com os lábios, de desespero, ali chorando. O próprio sacerdote entendeu que Ana estava até embriagada, né? Então ela foi mal interpretada naquele tempo. Mas o que aconteceu? Ana, primeira coisa, ela tinha temor a Deus. Amadas, quando nós tememos a Deus, nós vamos buscar nele a resposta. E a palavra rema, como a Lia mencionou, como a Pátia mencionou, ela vem para o nosso coração. Porque Deus é o nosso Pai cheio de amor. Ele não quer o nosso sofrimento. E a palavra rema vem para acalmar o nosso coração. E aí Ana foi buscar em Deus porque ela temia Deus, havia temor no coração dela. Outra coisa que me chama a atenção, eu quero que depois você leia o capítulo 1 de 1 Samuel, é que Ana, ela fez um voto. Olha, mulher, eu já tive essa experiência, não tenho tempo para compartilhar, mas existe um poder em um voto. Quando nós estamos buscando ao Senhor com intensidade e propomos um voto ao Senhor, pode ter certeza que vai acontecer. Eu tive uma experiência maravilhosa nessa área, intercedendo sobre uma situação na vida do meu esposo alguns anos atrás, e foi lindo a maneira como Deus agiu. Ana, ela fez um voto ao Senhor. Qual voto? Ela queria muito um filho e de repente ela vota ao Senhor, promete: olha, Senhor, se eu ficar grávida de um menino, eu vou consagrar esse menino ao Senhor, de maneira que ele vai para o templo. Ele não vai ficar, eu não vou ficar com ele curtindo o meu filho. Eu vou entregar o meu filho para o Senhor. O sacerdote ajudando nas coisas do Senhor. Não parece uma loucura? Ela queria muito um filho, mas de repente ela consagra esse filho ao Senhor para não ficar dentro da casa dela, né? Quando ele tivesse uma idade, a Bíblia diz quando ele foi desmamado, né? Ela manda o filho para o templo, mas foi o voto de Ana. A palavra de Deus mostra que ela foi perseverante. Toda vez que Penina zombava dela, eu creio que Ana ia buscar em Deus a resposta para o seu desespero, sua aflição. Ela perseverou. Uma outra coisa que revela a postura de Ana no meio da aflição, que pode ser a tua situação no momento, minha querida, é a graça que veio sobre ela. Quando o sacerdote interpretou ela mal, ela não revidou. Porque às vezes, né, queridas, às vezes, quando as pessoas não nos entendem bem, então a gente quer revidar, né? Mas ela não, ela falou: não, Senhor, não, sacerdote Eli, eu não estou bêbada, eu estou com a alma atribulada, eu estou clamando a Deus por um filho, é tudo que eu quero, um filho. Ela abriu o coração, ela se expôs, ela expôs as debilidades dela, a fraqueza dela, a tristeza, o desespero, ela se expôs naquele momento. E aí aconteceu algo maravilhoso, sabe por quê, queridas? Porque a palavra de Deus diz assim, que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta.
O sacerdote, quando ouviu e percebeu a graça de Deus que havia na vida de Ana, a sinceridade do coração daquela mulher, ele lançou uma palavra profética sobre ela. Disse: vá para tua casa, mulher, que você já alcançou o seu pedido. Ai, que coisa linda! E mais lindo ainda, a Bíblia diz, e esse versículo eu quero ler, está no versículo 17 e 18, eu vou ler com vocês, né, do capítulo 1 de 1 Samuel. Então disse o sacerdote Eli: vá em paz, e que Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Outras traduções dizem: você já alcançou o que você estava pedindo. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. Que eu seja sempre cheia de graça perante o Senhor. E ela saiu, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Minha amada, naquele momento a tristeza foi embora. Mas ela não tinha engravidado ainda. Ela creu, né? Mas ela creu. Ela agiu em fé, ela tomou uma posição de fé. E ela já saiu, eu imagino que ela já saiu pulando daquele lugar de alegria, porque ela creu, ela recebeu aquela palavra como palavra vinda do céu. E eu quero dizer para você, querida, não tem faltado palavra para você, não tem faltado palavra para nós. A palavra tem vindo, a palavra de Deus, porque o nosso Deus é fiel, então a palavra de Deus é poderosa e ela se cumprirá. Sabe o que aconteceu com a vida de Ana depois disso? Ela engravidou, nasceu Samuel. Ela gerou um profeta. Mulheres, eu ouço até algumas mulheres cristãs falando: ai, porque a gente cria o filho pro mundo, né, pastora? Não, filha, você cria o filho para Deus. Você tem que gerar, quem sabe, um profeta no seu ventre e continuar gerando. Ana continuou gerando, ela fazia uma túnica e ela ia entregar lá no templo aquela túnica que simbolizava a autoridade, a unção, o cuidado também que ela tinha com aquele filho. Porque eu imagino que ela chegava lá, ela aconselhava o filho. Porque ela continuou gerando Samuel, um profeta. Samuel foi tão usado pelo Senhor. É tão gostoso a gente ler sobre a vida do profeta Samuel. E Ana recebeu esse presente porque ela creu, porque ela perseverou. Eu quero dizer para você, mulher, né? E mais ainda, não somente ela gerou Samuel, mas ela foi recompensada. Tem um texto aqui no capítulo 2 que diz assim, capítulo 2, versículo 20, diz assim: então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, olha o que o sacerdote dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa e o Senhor abençoou a Ana e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ai, que lindo, né? E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ela foi recompensada, amadas. Quando nós buscamos a Deus, nós somos recompensadas. Não deixe que o inimigo te engane. Ai, tá ruim. Ai, esse isolamento. Ai, não sei o quê. Não, busque a Deus. Busque a Deus. Creia em Deus. Creia nas suas promessas. Creia nas palavras que você tem recebido. Faça desse tempo de isolamento um tempo de estar mais unida com o Senhor, de ouvir mais a voz do seu amado, de receber mais dele, porque certamente você será recompensada. Ai, queridas, o desejo do nosso coração é motivar você a crer, porque para aqueles que creem,
são para eles as promessas, os milagres e a recompensa. Nós vamos viver aí, né, como eu disse no início, um dia que se comemora o Dia das Mães, que vai ser muito diferente esse ano, né? As meninas aqui, as minhas amadas, disseram que elas entendem que vai ser diferente depois desse tempo, né? Que nós aprendemos. Eu também creio. Algumas coisas desmistificadas, sabe? Mesmo no nosso país, a questão de esse negócio de gravar, esse negócio de online, não, amadas. Tudo isso agora nós aprendemos que é possível e que a gente pode receber muito também da parte de Deus através das gravações. Então, eu quero motivar você. Todas as noites nós temos uma palavra sendo ministrada, né? Nosso ministério tem se preocupado em cuidar das ovelhas. Não de perto, porque não é possível, mas de longe, mas cuidando, compartilhando a palavra, orando, buscando em Deus. E você faz parte desse mover. E se você não faz parte, venha fazer. Entre agora para esse mover de Deus. Creia nele. Creia que o milagre está batendo na sua porta. E que depois tudo vai ser maravilhoso. Porque você vai ter um testemunho para contar dessa época de tribulação. Ana tem um testemunho tão forte que até hoje nós lemos, ficou registrado. Qual vai ser a sua história? Ana deixou um legado, uma história de fé, de provisão, de resposta de Deus. Antes ela passou por tribulação, mas ela alcançou a vitória. Qual vai ser o teu testemunho? Nós queremos que seja um testemunho de fé, minha querida. Por isso, nós queremos que você se achegue mais ao Senhor. Essa é a nossa proposta. Tudo que nós queremos é abençoar o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. E nesse momento, nós queremos orar por você. O Senhor está te visitando. Creia que Ele tem o melhor para você. Nosso Deus e nosso Pai. Nós somos tão gratas porque o Senhor nos dá esse privilégio de anunciar a Tua palavra, de compartilhar aquilo que nós temos vivido e crido, Pai. E nós oramos para que seja assim na vida das Tuas filhas que estão nos ouvindo, que elas possam receber esta palavra como palavra vinda dos céus, como palavra de edificação, que elas possam receber esses conselhos, essas experiências que as Tuas filhas falaram nesse tempo, nessa tarde, elas possam receber como instrução e elas possam desfrutar desse grande amor do Senhor. O Senhor não muda e nós te agradecemos em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu só queria dizer para você que o Senhor, mesmo no tempo de isolamento, Ele continua falando. Então, a semana passada, eu estava na nossa casa, lá em Mococa, né? Agora eu tenho 2 casas, não é fácil, né? Então, eu estava lá e eu ia indo do quarto para a sala e o Espírito Santo falou: filha, eu tenho novidades para você. E sabe, queridas, eu fiquei tão feliz no Espírito, eu me emociono, desculpa, mas veio uma alegria tão grande no meu espírito e eu só falei: papai, então são coisas boas, porque eu me lembrei de Romanos, capítulo 12, que diz que o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Querida, busque a Deus, que Ele vai falar com você também. Deus abençoe. Muito obrigada por estar conosco. Quando nós pudermos reunir novamente, vá para a rede de mulheres, não perca aquele tempo.
mulheres de excelência que têm gerado uma multidão de outras mulheres, mulheres que têm sido curadas, têm sido livres da depressão, curadas de enfermidade, mulheres que têm sido alcançadas pela palavra e têm realmente um testemunho forte para dar. Então você é nossa convidada. Deus abençoe, um grande abraço de longe para vocês, em nome de Jesus. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem